Está começando o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Saudações, pessoal. Esse é o programa Independência, a voz da recuperação. Sejam bem-vindos ao nosso programa desse domingo, dia 7 de junho de 2020. Proporcionaram esse programa que falamos sobre recuperação de alcoolismo, recuperação de álcool, de drogas, né, de adicção, dependência química. Falamos um pouco sobre dependências emocionais, falamos um pouco sobre dificuldades emocionais, espirituais, enfim, o nosso leque de possibilidades dentro do universo da recuperação é muito amplo, muito grande, e eu agradeço aqueles que estiverem conosco. Se você quiser mandar uma pergunta para nós nesses assuntos que nós falamos aqui, 996501063 é o zap aqui da Rádio Alternativa FM, ou então pelo telefone, posso até te botar no ar, 3492-3717. Seja bem-vindo ao programa Independência. Vamos começar, como sempre, com aquela lá do The Flanders, Um Dia Perfeito. Legal, esse foi o The Flanders, Um Dia Perfeito. Muito legal, essa música tem a ver com aquela fase em que a pessoa percebe que perdeu o controle de sua vida pelo álcool, pelas drogas, né? No caso aqui ele fala mais de álcool, né? Então o cara era um cara bem especial, o cara que era líder, né? Na escola, ele zerou os videogames, o cara era o cara, né? Só que então, quem que venceu ele? O álcool, né? O álcool venceu o rapaz que era o cara, né? Então, o refrão da música fala bastante bem isso, né? A TV ligada, a casa revirada, as garrafas jogadas e não resta ninguém, né? A festa acabou e só sobrou ele lá, né? E a cabeça latejando dentro dele, né? Não encontra motivos para seguir. E a imagem no espelho pode até parecer, mas aquele cara ali não é você, procurando um meio de voltar à vida, porque ela também não desistiu de você. Eu acho bem legal essa mensagem. Essa mensagem tem tudo a ver com a rendição que um alcoólico precisa ter para entrar em recuperação, para encontrar uma nova maneira de viver. E uma dessas maneiras de viver, quem propõe é Alcoólicos Anônimos, através do seu programa de 12 passos. Muito legal. Vou disponibilizar para vocês então agora um áudio do Julião, aquele que sempre fala aqui no programa Independência. Ele vai falar sobre uma trajetória para recaída. Não, eu vou fazer o micro e o macro. Bom, agradecer pelo convite para poder falar de um tema tão específico que eu gosto, porque é algo que eu estudei. Então eu vou falar um pouco sobre Epicuro, que é um filósofo, que ele traz um pouco da ideia da teoria da felicidade. Às vezes as pessoas, geralmente aquelas que são portadoras de uma enfermidade do tipo da doença da adicção, que é uma enfermidade que a definição, como fala na literatura dos livros anônimos, é visto como uma coisa, e isso confunde. Às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade em interpretar o que é o processo da felicidade. Elas entendem que felicidade é o vínculo que elas conseguem ter em relação à obtenção dos seus bens que elas vão ter com elas. E uma das teorias que eu posso entender que mostra que a felicidade destoa disso está naquele filme O Náufrago. Quando Tom Hanks, estando numa ilha, ele estando lá sem poder ter todos os bens que assim ele tinha devido ao patrimônio que ele possuía, a felicidade dele estava vinculada ali ao Sr. Wilson, que era aquela bola que ele vivia com ela, e também ao relógio que tinha a imagem da namorada dele, que fez ele sobreviver ao processo, porque ele, para ser feliz onde ele se encontrava, ele tentou inúmeras vezes sair daquele quadro que ele estava, e todas as navegações que ele tentou construir, ele não conseguiu atravessar o arrebento do mar. E ele não conseguia por causa que ele não estava se dando atenção em se perdoar e olhar para si mesmo.
quando ele passa a se perdoar da situação que ele chegou, porque ele fez todo aquele processo onde ele se relembra de tudo que ele viveu, de tudo que ele fazia, até o momento que ele chega aonde ele chegou, que foi ter tido a queda do avião e ficado isolado naquela ilha. Quando ele chega naquela situação, ele então começa a olhar mais para ele, começa a dar mais atenção ao Sr. Wilson, começa a dar mais atenção ao reloginho que tinha a imagem da namorada dele, a qual ele almejava ser feliz com ela, e assim ele galga de uma forma mais intensa sair dali onde ele estava. Então o que isso me mostra? Isso me mostra uma situação que o cara que é dependente químico, ele não enxerga. E quando ele não enxerga isso, ele não consegue sair do micro, do eu, do egoísmo dele. E ele não consegue avaliar o macro, que é o outro. Então o micro eu posso definir como a primeira pessoa, o eu, o egoísta, o egocêntrico, e o macro eu posso definir como o outro, a família, a sociedade, o conjunto como um todo. Então enquanto eu não olho o que eu faço para a primeira pessoa do singular, que sou eu não entendo o que eu estou causando no macro, no mundo, na sociedade, para todos aqueles que estão à minha volta. E como eu não consigo ver isso, eu não consigo entender dentro da teoria de Epicuro, a teoria da felicidade, o que é o processo da felicidade. Eu começo a acreditar que ser feliz é o processo da obtenção. Então, às vezes você vai numa casa, no morro tem muito isso, né? Você vai no morro e você vê que tem 2 cômodos, com 10 pessoas morando nos 2 cômodos, e existe um processo de felicidade ali dentro. E você vai numa casa de um magnata que tem 10 cômodos, e ali você não vê felicidade. Porque existem níveis que as pessoas precisam ter esse entendimento. Então, assim, o primeiro nível que eu acredito que uma pessoa que busca o processo da felicidade, ela tem que ter como reconhecimento, é o processo do acolhimento. Aonde que aquele local me acolheu? É quando eu chego no programa anônimo, é quando eu chego no centro de tratamento, é quando eu chego até na delegacia, é quando eu chego até no hospital. Aonde que aquele local me acolheu? Me acolheu por qual motivo? Se eu não busco me perdoar no sentido de ter chego até aquele local, eu não consigo entender aonde que aquele local está me acolhendo. Então eu não consigo ser feliz ali. Porque eu não entendo o que é o processo da felicidade, eu não entendo o que é o processo do acolhimento, eu não entendo que eu estou totalmente voltado no micro e não no macro. E eu preciso entender que aquele local que me acolheu, ele é macro. Ele é muito mais do que eu. Ele é tão mais do que eu que ele me acolheu. Ele é tão mais do que eu que ele me recebeu. E eu, sem condição, no momento que eu me encontrava, aquilo me amparou. Então, dentro desses níveis, eu preciso entender que no processo do náufrago do filme, né, do Tom Hanks, no nível 2, dentro de uma visão de Epicuro da questão da teoria da felicidade, o que eu posso interpretar? Aonde que queremos chegar? Aonde que o cara quer chegar? Você quer parar de usar droga, você quer parar de fumar crack, você quer parar de cheirar pó, você quer parar de beber pinga, porque você quer chegar aonde? Se dentro do primeiro nível, o processo de acolhimento, você não reconhece o macro, você só se vê no micro, na sua existencialidade, na sua egocentricidade. O que manda a você e o que determina tudo para com que você acha que você vai ser feliz é o seu egoísmo. Então, enquanto eu não tenho essa sacada, eu não consigo entrar dentro do que o processo de 12 passos tem a me oferecer. E eu preciso entrar dentro do contexto do programa de 12 passos, porque é um programa que vai me fazer eu me ver de dentro para fora. E se eu não me enxergo de dentro para fora, eu não entendo o que o programa tem a me oferecer. Eu fico sempre voltado no micro, no eu. Não entendo o macro. Então eu não me melhoro. Então no nível 1, eu preciso ser acolhido. No nível 2, eu tenho que entender aonde que eu quero chegar. E no nível 3, eu preciso entender que algumas pessoas vão viver pelas suas próprias necessidades. E elas não vão atingir a teoria da felicidade. Porque a felicidade para essas pessoas que almejam chegar dentro das suas próprias necessidades, felicidade se mostra em ter e não ser.
Então, o ter para elas é como o preso que está preso. Ele entende que felicidade é ter a liberdade. E ele não sabe que ao ter a liberdade, ele está por se condenar, por causa que ele não tem habilidade para ser feliz. Ele não entende, dentro da filosofia de Epicuro, a teoria da felicidade, ela não é composta em ter, mas sim em ser. Então vocês vejam que naquele filme O Náufrago, o Tom Hanks, quando ele consegue então ter um amigo ali do lado, que foi a bola, que ele chamava de seu Wilson, ele passou a ser feliz, porque ele não tinha felicidade na ilha sozinho. Ele até conseguiu, água de coco para sobreviver, por causa que ele precisava beber alguma coisa, para não desidratar. Aí ele conseguiu um pouco de alimentação em algumas raízes, conseguiu caçar, pescar, mas ele não tinha felicidade, cara. E ele passa a ter felicidade, passa a almejar algo maior para ele, quando ele então tem o seu Wilson, e aí ele vislumbra sair dali. E aí ele se envolve dentro de sair daquela situação, utilizando o que ele tinha ali. E aí ele consegue construir, através das raízes, um tipo de corda para amarrar o tipo de madeira, para construir o tipo de embarcação, para atravessar a arrebentação. E o dependente químico, ele não foge disso. Se ele almeja ser feliz buscando ter liberdade, ele nunca vai ter a liberdade. Porque o programa de passos é para ele ser liberto daquilo que tanto escapou. Por isso que fala na literatura que a doença da adicção é um segredo que tanto nos escapou. Eu preciso ser liberto disto. Não é que eu vou deixar de usar droga, eu vou me libertar para não voltar mais a usar. E a pessoa tem uma grande dificuldade em relação a entender o processo de felicidade, que é se encontrar liberto da doença da adicção. Porque a doença da adicção, ela predetermina as ações do dependente químico. Então, na nossa literatura, no primeiro passo, deixa claro as nossas questões sobre impotência, perda de controle, uma vida ingovernável, deixa claro que o cara não vai se melhorar, que ele não vai alçar voo, porque ele não vai estar mais dentro do sistema carcerário, ou dentro da comunidade terapêutica, ou dentro do sistema hospitalar. Ele não vai alçar voo, porque ele não vai estar mais ali. Ele deixa de alçar voo, correto? Não por estar ali, ele deixa de alçar voo, ele deixa de sair da situação que ele se encontra, que é dentro de um aprisionamento pessoal, ele deixa de poder galgar novos caminhos, porque ele não é feliz. E ele não é feliz, não é pelo motivo de estar preso. Ele não é feliz, não é pelo motivo de ele estar na comunidade. Ele não é feliz, não é porque ele está no leito hospitalar, na UTI. Ele não é feliz porque ele não tem ele. Então ele nunca entende que, como ele se enxerga pelo micro, dentro do seu egoísmo, ele não consegue viver no macro. Então ele, dentro do micro dele, dentro do egoísmo dele, dentro da presunção dele, ele não consegue desfrutar aonde ele se encontra. Então ele não vai para o grupo anônimo, gente. Ele não vai para as reuniões de grupo, ele não vai falar na reunião de grupo, ele não vai sair do sistema carcerário para mudar a sua história pessoal de vida, ele não vai sair do leito hospitalar para não vir a comer ou a fazer determinados abusos que já o levaram, em primeiro momento, para aquele leito hospitalar, onde ele teve uma complicação fisiológica. Ele não vai fazer essa mudança. Porque dentro da concepção da teoria da felicidade, no nível 1, ele necessita de um processo de acolhimento. Ele não viu que esses locais o acolheram. Ele não enxerga isso. Ele não vê dentro do segundo estágio, como eu trouxe a ideia do náufrago, que ele sozinho estava mal acompanhado e que ele só conseguiu sair da situação que ele estava quando ele então teve um amigo com ele, que foi o Sr. Wilson, a qual, quando ele perde o Sr. Wilson no último momento, que ele é acolhido pelo navio que o leva para a civilização, retorna ele aos seus iguais. Quando ele está junto aos seus iguais,
Você vê que ele não quer nem dormir na cama. Ele busca dormir ao lado da cama. E aí ele entende aquele exagero de comidas, aquele exagero de toda aquela parnafenália que as pessoas entendiam que ter tudo aquilo para ele era o que mostraria a ele a felicidade das pessoas por estarem com ele. E a felicidade dele não se dava naquilo, se dava em encontrar a namorada dele, só. Era só, não passava disso. Por isso que o programa de 12 Passos é um programa para que a pessoa se melhore de dentro para fora, para que ela se encontre dentro do que falta para ela. Que falta para ela é a própria identidade. Enquanto falta a própria identidade, obviamente essa pessoa não vai nunca ser feliz. Porque eu tenho que aprender a ser feliz com aquilo que eu tenho, e não com as coisas que estão externas a mim. Pois então, um dia que essas coisas que estão externas a mim são retiradas, acaba a minha felicidade, e a minha vida então se volta para os destroços. E a doença da adicção, ela deixa claro isso, que existem esses fatores e que esses fatores têm que ser vistos. Por isso que no nível 3 fica muito claro que algumas pessoas buscam viver pelas suas próprias necessidades e acreditam que vivendo por essas necessidades, elas vão ser felizes. E não entendem que a felicidade é um estado de espírito. Então, numa passagem da minha vida, dentro de 25 anos limpo, eu me recordo que eu estava num campo de futebol, e ao fundo do campo de futebol, atrás do gol, que era feito de bambu, tinha assim uns arbustos, e após os arbustos tinha uma outra chácara. E nós jogando bola ali, junto com os moleques, chutamos a bola atravessou os arbustos e caiu na outra chácara. E aí pedi para um dos rapazinhos que estavam conosco naquele momento, para que ele fosse lá buscar a bola. E ele foi buscar a bola e ele não voltava com a bola, ele não trazia a bola de volta, ele não voltava. E eu já bem puto, bem invocado, porque no meu conceito de felicidade, eu estava sendo feliz porque eu estava marcando gol, eu estava sendo um bom artilheiro no futebol, e eu queria continuar a mostrar aos outros que eu sabia jogar bola. E ele não voltava com a bola, e aí eu comecei a dar alguns berros, querendo saber, o fulano, por que você não volta, tal, e me dirigi até lá. Atravessei os arbustos e cheguei na outra chácara. Quando eu chego lá, eu encontro esse jovenzinho sentado no chão, com a bola no meio das pernas, encostado às costas numa árvore de um pé de jabuticaba, e pegava com a mão a jabuticaba que nasce no tronco da árvore, e chupando e super feliz, dando risada, contente da vida. E ali eu entendi que o estado de felicidade não estava no futebol. Mas eu só vim entender isso depois de muitos anos de recuperação, que eu percebi que a ideia de ter, ela não fundamenta ser feliz. Ao contrário, o preso está preso e quer ter a liberdade, mas ao ter a liberdade ele não consegue ver que o que aprisionou ele foi ele não ser o que ele sempre gostaria de ter sido. O cara que tivesse o carro, a moto, o barco, a lancha, o cara que tivesse a esposa, o cara que tivesse o emprego, o cara que tivesse uma condição socioeconômica de reconhecimento social. Então ele vai voltar, obviamente, para o sistema carcerário. Pode aguardar. Pode levar um tempo maior ou um tempo menor. E muito do fator da dependência química que traz as pessoas de volta aos problemas que a dependência química causa a elas, que é uma exclusão social, está pelo fator desta teoria da felicidade, aonde a pessoa quer ser feliz tendo o uso do químico, e ao ter o químico a usar, ele entende que aquilo é o estado de felicidade. E ele não entende que aquilo é o estado do micro-egoísta, do micro que se volta para si mesmo e acredita que pode viver da própria maneira, da forma que ele acredita ser feliz. E uma vez que esta pessoa está vivendo assim, ela não entende o macro. Então ela não entende o que ela está levando ao macro, que é para sua mãe, para o seu pai, para sua namorada, para o seu empregador, para as pessoas à sua volta, para os seus netos, para suas filhas, para os seus filhos. Ela não entende o que ela está levando. E o que ela está levando já se diz no terceiro ponto do terceiro item que eu tentei trazer na ideia de nível. Onde o primeiro nível é a ideia
da necessidade de ser acolhido. O segundo nível, eu trago aonde que se quer chegar. E o terceiro nível é o que a pessoa entende por felicidade, que é viver sobre as suas próprias necessidades. E não é necessário a ela aquilo. E o programa me mostrou isso. O programa me deixou claro. Eu já me achei, eu já me encontrei, eu já vivo um estado de felicidade, eu já vivo um estado de realização. E eu percebo que algumas pessoas não conseguem chegar a esse estado de realização. E elas não conseguem ser felizes. E elas buscam inúmeras saídas, subterfúgios, coisas externas, carro, moto, barco, lancha, jet ski, buscam a ideia de ter uma namorada, buscam a ideia de ter o relógio, o boné, o tênis, o chiclete, o cigarro. E nada disso preenche. Porque na nossa literatura, dos 12 passos, deixa claro, né, que esse vazio existencial, que a droga, de uma certa forma, preencheu, ao tirar a droga, o vazio permanece. E eu preciso entender por que eu sofro desse vazio existencial. O que é que me falta na realidade? Quem que eu sou? Da onde eu vim? Aonde eu cheguei? Para onde eu vou agora com isso que está sendo me dado? Então, Epicuro, na ideia da filosofia, quando ele traz a ideia da teoria da felicidade, eu interpretando que pessoas são felizes em morar em 10 pessoas dentro de um cômodo e, às vezes, 3 pessoas morando dentro de uma casa com 10 cômodos, as mesmas não conseguem nem mesmo se dar bom dia. As mesmas não conseguem se olhar e desejarem a si mesmas que sejam felizes e que realizem os seus objetivos. Então, para mim não tem frio, para mim não tem calor, para mim não tem o que é difícil ou impossível. Para mim tem o macro. Eu já deixei o micro faz tempo. Para mim tem o macro. Então eu já entendo o outro, eu já consigo olhar ao outro, eu já consigo perceber ao outro, eu já consigo fazer uma escuta rica em relação à narrativa do outro. E isso, obviamente, me enriqueceu muito, me transformou muito. E quem fez isso na minha vida foi o programa. Não foi parar de usar droga, não foi me queixar aonde eu me encontro, não foi reclamar que tive que estar no centro de tratamento, que passei meses hospitalizado, ou que eu tive problemas de ordem judiciais que me levaram ao sistema carcerário. Ao contrário, o não entender que a minha intenção de felicidade me condenou dentro de alguns sistemas que me fizeram então ficar recluso socialmente. O não entender isso foi o que comprometeu a não entender o macro, a ficar somente voltado ao micro e não buscar sair disto. Então a busca pela felicidade, o entender sobre já saber quem eu sou, da onde eu vim, aonde eu cheguei, para onde eu vou com o que eu tenho, foi dentro do programa de 12 Passos. E o que eu muito enxergo e muito vejo dentro de 25 anos de recuperação que eu trago, são pessoas que não vão chegar, não vão desfrutar do benefício. Assim como Tom Hanks, ao término do filme, ele desfruta do benefício da liberdade, quando ele então, num cruzamento, ele encontra o caminho da felicidade. Que ele então se desfaz daquele envolto que era um Sedex, que era para uma outra pessoa, e ele então ali está liberto para galgar novos caminhos e começar uma nova história na sua vida. Então ele teve que passar todo o processo, toda a trajetória, todo esse grau de aprofundamento para entender quem ele era, o que aconteceu na trajetória de vida dele, aonde ele chegou, o que é que ele obteve quando ele chegou, para ele entender o estado de felicidade que ele tinha para viver. Que o que tinha se passado na história de vida dele não o preencheu, não o completou. Então o dependente químico Júlio, uma vez que ele entendeu toda essa história na vida dele, toda a minha trajetória, todo esse processo de aprofundamento e evolução, que foi através dos passos, através de passos específicos, 4º, 5º passo, né, cara, 11º passo, passos que me fizeram colocar
a minha pessoa em primeiro lugar e olhar o macro como um todo e compreender, cara, você já é feliz, né, cara? Já. Você já está realizado, Julião? Já. Faltam algumas coisas? Sim. E essas mesmas, o que você acha? Que elas vão vir a você? Acredito que sim. Pois o primeiro passo do programa de 12 passos me mostrou que eu não tenho controle. Que eu perdi o controle. Que essas coisas que vão vir a se apresentar para mim, elas fazem parte da história de vida a qual eu estou vivendo hoje. E que eu não preciso pensar em controlar o resultado, nem tampouco o tempo que vai levar para essas coisas aparecerem para mim ou se darem por presentes à minha vida. Elas vão chegar na minha vida. Por isso que algumas pessoas não conseguem entrar em recuperação plena, não conseguem atingir plenitude no todo. Elas ainda estão aprisionadas à ideia do estado de felicidade em ter. Então ele está preso no sistema carcerário e quer ter a liberdade. Ele está no sistema de tratamento clínico, medicamentoso, e ele quer sair daquilo. Mas ele não entendeu que, para isso, ele tem que ter a primeira pessoa do singular, mas não no micro mais, no macro. E entender o que ele causa para o macro. O que ele traz para tudo e todos. Quem ele é. Como que ele, então, se vê. Queria agradecer o convite, por vocês me chamarem para falar um pouco aí sobre recuperação, sobre tratamento e deixar essa mensagem hoje, dentro do estado da felicidade. O que você acha que te faria feliz? Saiba que não é sair da onde você se encontra, é entrar em contato com o que você não sabe que você é. Já saiba disso. Valeu. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 99650-1063. Alternativa FM. Legal! Vocês ouviram aí o Júlio César Butti falando sobre o micro e o macro. Bacana. Vamos agora de música. Vou tocar para vocês Emicida, Levanta e Anda. Sensacional esse cara. Essa música chama Levanta e Anda. Maravilha. Antes que eu me esqueça, vou mandar meu abraço aqui. Companheiro Noelzinho, também conhecido pelo Belzinho da 15, também conhecido por atestadinho da Tereza, exatamente, porque a ex-mulher dele ficava mostrando atestadinhos nos botecos aqui de Capivari pra não vender pinga pra ele. Seu Noel, essa história aí a gente conhece, maravilha. Só que, no entanto, o seu Noel deixa muito claro, ele está, esse ano vai completar 33 anos de sobriedade. Parabéns, seu Noel, grande abraço aí pro senhor, tudo de bom aí pra sua família, pra você, fique com Deus. Um abraço também pro meu afilhado Vanderlei, pro meu querido amigo Adélio e pro meu amigo Jurandir, que também se denomina Titão. Ele fala que é Jurandir quando ele manda áudio aqui. Beleza, fiquem com Deus aí, muito obrigado. Agora, a reflexão diária de Alcoólicos Anônimos do dia de hoje. Alcoólicos Anônimos, dia 7 de junho. Esperança a longo prazo. Visto que a maioria de nós nasceu com uma abundância de desejos naturais, não é de se admirar que frequentemente deixemos que excedam de seu propósito. Quando nos impelem cegamente ou quando obstinadamente exigimos que nos deem mais satisfações e prazeres do que é possível ou do que merecemos, estamos no ponto em que nos afastamos do grau de perfeição que Deus deseja para nós aqui na Terra.
Esta é a medida de nossos defeitos de caráter, ou, se preferirmos, de nossos pecados, os 12 passos e as 12 tradições. Aqui é onde nasce a esperança a longo prazo e se ganha a perspectiva da natureza de minha doença e do caminho de minha recuperação. A beleza de AA repousa em saber que minha vida, com a ajuda de Deus, vai melhorar. A caminhada em AA torna-se mais rica, o entendimento se transforma em verdade, os sonhos tornam-se realidades, e o hoje é para sempre. Quando caminho para a luz de AA, meu coração fica pleno da presença de Deus. Legal, essa foi a reflexão diária oficial de Alcoólicos Anônimos do dia de hoje, 7 de junho. Maravilha. Cleitão tá mandando um zap aqui. Abraço, Cleitão, muito obrigado pela audiência. Tamo junto. Recebi uma pergunta aqui da Marcela. Marcela mandou um zap aqui para nós, no 996501063, o zap da Rádio Alternativa FM. Você também pode fazer como a Marcela. É só mandar uma pergunta aqui que, se eu tiver condições de responder, na verdade eu busco isso nas literaturas científicas ou então nas literaturas das Irmandades Anônimas, uma resposta para essas perguntas, né? E a Marcela perguntou se é possível internar uma pessoa que estiver usando droga, que estiver em crise contra a sua vontade, involuntariamente, né? Essa é uma boa pergunta. Muitas pessoas querem saber isso. Uma mãe que está com o moleque lá quase se matando de tanto usar droga, ou então, né, já trabalhando para o tráfico, à noite aí, nas madrugadas afora aí, correndo o risco de tomar um tiro da polícia, né? Como tem acontecido bastante aí nas periferias. E então a mãe às vezes quer internar esse menino, né, por causa do seu uso de droga. Então quem vai responder isso é a psicóloga Maria Heloísa Bernardo, do livro O que é Dependência Química, um selo Independa e da editora Nova Consciência aqui de Capivari. Bom, é o seguinte, o ideal é que haja uma preparação, tanto dos familiares quanto do dependente, para o momento da internação. Existem, porém, situações de risco, tanto para o dependente quanto para terceiros, nas quais se faz necessária uma intervenção urgente. A experiência prática demonstra que, mesmo nas situações de internação compulsória, o índice de recuperação é bastante satisfatório, desde que o dependente seja submetido a um programa de recuperação especializado. Então, é isso aí, Marcela. Se a pessoa que você está perguntando sobre, né, ele estiver correndo risco de vida, ou então colocando risco na família, em outras pessoas, até que é sugerido de vez em quando fazer uma intervenção involuntária, desde que a clínica, né, isso é muito importante, que a clínica para onde vai esse rapaz ou essa moça seja uma clínica, primeiro, que tenha todos os certificados da FEBRACT, do Ministério da Saúde, enfim, né, que tenha toda a documentação em ordem, né, e que não trate o dependente como um marginal, um criminoso, enfim, né, que não seja um depósito de drogado, como se fala por aí, né, mas na verdade não são drogados, são dependentes químicos, que não seja só mais um depósito de dependente lá e que não tenha nenhum tipo de tratamento, né. Então, estudar um pouco a clínica, como que ela se é um centro de tratamento, centro terapêutico, se como funciona, e principalmente descobrir pessoas que já passaram por lá, se funcionou, como que foi o tratamento, se a pessoa recomenda esse tratamento, essa clínica, enfim, né? É melhor estudar bastante, né, as possibilidades antes de fazer uma intervenção involuntária dessa. Aqui na nossa região temos algumas clínicas sérias que trabalham em regime involuntário. É relativamente fácil de saber. Se a Marcela precisar de alguma dica, a gente dá aí fora do ar e tal. Beleza, Marcela? Muito obrigado pela sua pergunta, viu? E você que quiser, pode fazer uma pergunta aqui para o programa Independência. Dentro do possível a gente responde. Se não, a gente vai estudar e vai responder
mais tarde, em outro momento. Ok? Muito legal. Vamos ouvir agora Criolo, 2 de 5, que fala sobre droga, né? Claro. É isso aí. Esse aí foi o contundente, né? Sensacional. Criolo, 2 de 5, né? Engraçado, o refrão, né? Compro uma pistola pro Vapor. O Vapor é aquele rapazinho que fica vendendo droga nas esquinas aí, né? Armado, geralmente, pedido pra tomar um tiro da polícia, né? E põe um jaco Califórnia azul, faça uma mandinga pro terror, né? Eu acho que é mais ou menos as coisas que passam pela cabeça do traficante antes de ir pro arrebento, né? Ir pra noite de droga, né? Pra noite de venda e tal. Bem pesada a letra. E uma hora ele fala que o governo que fica querendo acabar com o crack não tem coragem de peitar comercial de cerveja, né? E é bem a verdade, porque o álcool é a nossa droguinha preferida, droguinha preferência nacional. Todo mundo acha glamuroso tomar uma, só que fica falando mal de drogas ilícitas, né? E no entanto, a droga que mais mata no mundo é o álcool. Então vamos parar com a hipocrisia, a sociedade, e vamos encarar o tóxico como um tóxico, e que é. Não estou falando de proibição, não estou falando de nada disso, pelo contrário, eu acho que cada um faz o que quiser, mas as políticas públicas, elas têm que ser alinhadas com a lógica, né? Com a ciência, e isso não tem a mínima lógica, você reprimir tanto várias outras drogas e ficar fazendo comercialzinho de cerveja aí na televisão, pelo amor de Deus. Lives com cachaceiros fazendo um monte de presepada, a gente viu um monte de live de presepada nessa pandemia, e incentivando, né, até menores de idade a ficar acompanhando aquela live lá, tomando uma... fala sério, mano. É uma hipocrisia essa sociedade que às vezes me deixa meio doidão. Nem preciso mais de droga, vocês já me deixam doidão, sociedade. Beleza, tamo junto. Vambora, seguir em frente, nossas homenagens, né? Nosso querido e saudoso Sérgio Murilo, que faleceu semana retrasada, em função de várias complicações. Ele já estava bem velhinho, já também teve algumas complicações de saúde e veio a falecer, né? E ele era um cara que era um dinossauro da recuperação, dinossauro no sentido positivo, claro, porque ele era muito das antigas. Ele já chegou há muitos anos, há mais de 40 anos ele estava em recuperação e era padrinho, assim, de uma infinidade de companheiros de NA, e também era membro de AA. Então vamos disponibilizar um áudio dele. Na verdade é um vídeo aqui do YouTube. Ele tem um canal no YouTube, se você quiser conhecer melhor o Sérgio Murilo, Sérgio.Murilo, é só colocar lá no YouTube que você acha ele rapidinho. E ele fala aqui a importância dos passos na recuperação do adicto. Com vocês, Sérgio Murilo. Estou iniciando aqui uma live, um vídeo, para falar sobre a importância, o resultado do trabalho de passo na vida de um recém-chegado, um aspirante a uma vida limpo, sem drogas. E as chances que ele pode estabelecer de um dia por vez conseguir manter a disposição de ficar limpo pelo resto dos seus dias nessa vida por aqui. Então eu queria falar sobre o que fazer, né? Qual que é a importância de um bom programa, qual que é a importância do programa de 12 passos na conquista da segurança de um dia por vez não se voltar mais ao uso de drogas. Quando a pessoa chega, ela está muito só no sentido de não permitir que mais ninguém participe da sua vida. Ela está só e, consequentemente, se ela é uma pessoa
isolada em si própria, ela não tem ainda capacidade para permitir que outras pessoas lhe mostrem algum tipo de caminho. Foi exatamente a incapacidade de permitir que o outro falasse, que a solução viesse de outras pessoas. Foi essa incapacidade que fez com que ele ficasse tantos anos na dependência de álcool e outras drogas. Então vamos entender que o adicto, procurando ajuda, quando chega num programa de ajuda, ele vai estar como um vírus dentro de um estado de isolamento difícil de atingir e com uma dificuldade extremamente grande e trágica de estabelecer relação de confiança com quem quer que seja. Esse é o quadro. E isso tem que ser quebrado, porque se ele ficar limpo, se ele conseguir ficar limpo, usando algum recurso aí à sua mão, e ele se mantiver ainda nesse estado de isolamento, esse isolamento vai condená-lo a mesmo limpo, a intensificar e aprofundar o seu próprio estado de doença, ao invés de conquistar luz, conquistar resposta e soluções, ele vai aprofundar o seu estado de isolamento no sentido de não permitir que pessoa ou pessoas possam realmente ter acesso a ele e a ajudá-lo. Então, esse estado de chegada, ele tem que ser alterado a bem da própria continuação da recuperação, da iniciação da recuperação daquele indivíduo que está chegando, sonhando com uma vida nova. Ele tem que se colocar sob nova direção. E se a opção dessa direção, a ferramenta para poder resgatá-lo forem os 12 passos, ele vai conquistar um padrinho ou alguém, alguma pessoa com experiência que possa ouvi-lo e para que ele tenha acesso à sua própria escuridão e, mais que isso, a se manifestar e falar dela, contar-se ao outro pela primeira vez. Isso é o início do fim desse estado de isolamento. O que chamamos de recuperação é sair do isolamento e permitir a participação de pessoas e falas fora de si e que tenham acesso ao seu interior e à sua alma. E na minha experiência de caminhada, de compartilhar com muitas pessoas, eu posso afirmar sem medo de nenhuma dúvida, quando a pessoa começa a responder as perguntas do guia para trabalhar os 12 passos, ela começa a interagir com uma energia fantástica que vai começar um processo de resgate real e verdadeiro daquela vida. E ao final da partilha de cada passo, percebe-se que aquela tensão neurótica vai abandonando aquela vida. E na medida em que esse acúmulo de tensão de tantos anos, orgulhoso e impotente perante a ajuda, começa a arrefecer e aquele estado neurótico doente começa a abandoná-lo em algum nível, dentro da progressão do seu próprio esforço de recuperação, ele vai vagarosamente conquistando uma nova pessoa,
ou melhor, a pessoa que ela deveria ter sido e não conseguiu. Então, tem-se como fundamental a saída do isolamento. E a saída do isolamento, ela não significa participar de um grupo e falar das suas agruras. Ela significa permitir que outra pessoa, num estado da mais absoluta confiança, possa ouvi-lo e até permitir que essa outra pessoa dê opiniões sobre a sua vida e a sua estrutura de caráter. Existe uma estrutura de caráter abandonada, desprezada, judiada, sofrida, e que está debaixo dos males desse abandono e sem capacidade pessoal, particular, de se libertar. Veja-se o quanto é difícil para um dependente ou para um adicto conquistar a sua recuperação se ele não se coloca dentro de uma relação de intimidade partilhada com outras pessoas que ele presume que possam ajudá-lo. Eu tenho participado da vida de dezenas e dezenas de pessoas ao longo dos anos e eu tenho observado que esse trabalho de interagir com os 12 passos, ele realmente é um trabalho libertador e que dá para aquele que quer se recuperar a cada momento, a cada esforço de mudança, a cada partilha honesta sobre si mesmo. Ele é um trabalho, parece ser o grande caminho em direção à liberdade do espírito. E à medida em que há um crescimento real na busca de um novo ser, um crescimento constante, isso realmente começa a acontecer. Enfim, esta é o que nós chamamos de liberdade da adicção ativa. Para que haja liberdade da adicção ativa, é de fundamental importância que o adicto consiga entrar num processo de aceitação do novo. É importante que o adicto traga para a sua vida um valor ou um fator que antes ele não tinha, está permitindo que novas ideias, novos estímulos participem da sua existência diária. Então, o esforço de entendimento, o fato de prestar atenção, de ter foco no palavreado de quem está em recuperação, compartilhar de uma maneira de alma com essas pessoas é profundamente libertador. Mas, principalmente, pegar o guia para trabalhar os passos e responder às perguntas que estão propostas lá, e que são um fator de energia nova e uma ferramenta de construção real de uma nova vida, agora com a possibilidade de, um dia por vez, não haver mais uso de drogas. O uso de drogas está ligado a uma vida sem resposta. Ela está ligada a uma vida abandonada, uma vida só. É importante que o adicto clareie a sua vida, permita que a luz chegue até ele e a luz vem através das outras pessoas ou especificamente uma pessoa de sua confiança que possa ajudá-lo
ouvindo-lhe as perguntas que ele responde dos 12 passos. Quando ele entra nessa nova energia, nessa nova maneira de viver, ele percebe que ele realmente não está mais só. Não está mais só não significa conviver com pessoas. Não está mais só significa perceber que nessa nova direção, nessa nova maneira de viver, existem respostas onde só haviam angustiantes perguntas. Nessa experiência de ouvir pessoas, só o fato de ouvi-las, o fato delas se permitirem dizer-se, falarem de si, da sua compreensão da sua vida, de sair do seu isolamento, é um fator de mudança e de alteração. As pessoas, a cada passo partilhado, elas vão se colocando de uma maneira menos tensa diante da vida. E a partir do momento em que a sua realidade é alterada pela sua capacidade de permitir e que outras pessoas possam orientá-los e ajudá-los com a experiência delas, ela começa realmente e de repente até a se sentir parte de alguma coisa, sendo que antes ela não se sentia parte de nada. Aquela antiga confusão reinante, né, no quadro de uma vida que não funcionava, numa vida que não vivia, numa vida morta, começa a perder toda a sua consistência. Fazer parte significa permitir que o mundo ou pessoas do seu mundo ajudador, do seu mundo próximo, possam receber em confiança todas as suas confidências, para que você realmente se sinta livre. A liberdade é uma liberdade de uma prisão onde a chave da porta estava no bolso do próprio prisioneiro. Se você quiser se libertar, pega a chave e abra a porta e saia para a vida. A adicção é uma prisão, uma ratoeira dentro da qual o adicto se mantém preso, tendo no bolso a chave da porta para sair. Ninguém prende um adicto na adicção. Ele próprio se prende. E a droga é apenas um fator que gera prisioneiros de uma obsessão louca de fugir da realidade. E existem outras prisões à medida em que a pessoa se torna não usuário de drogas mais. Existem outras prisões que é a negação da sua realidade para outras pessoas nas quais ele possa desenvolver um estado de confiança. É impressionante ver como que essas tensões que habitavam a vida de um adicto durante tanto tempo tendem a perder a força e permitir que ele possa viver debaixo de uma nova energia. E até a sua maneira de entender, de ler a realidade se torna melhor. E as possibilidades de fazer besteiras no sentido de permitir que seus defeitos de caráter administrem a sua vida, isso começa a desaparecer.
na medida em que a pessoa trabalha o seu programa pessoal de passos com quem está lhe ajudando, ela começa realmente a entrar num estado de liberdade que ela nunca imaginou. E a maior parte dos problemas que a visitam perdem o sentido. E ela começa a perceber que a criação constante de problemas não é uma produção natural da vida, mas uma produção da maneira com que aquele ser totalmente isolado na doença cria como a sua realidade. A realidade é você que cria e existe dentro dela da maneira que você achar melhor. É isso. Existe remédio para dependentes de álcool e outras drogas que provavelmente muitos terão a loucura ou a morte prematura como um fato final da sua vida. Existe esse remédio, esse medicamento, ele é chamado 12 passos. E na medida em que a pessoa começa humildemente a entrar nesses conheceres, nesses saberes e falar de si, provocado por isso, a liberdade vem ao seu encontro. Não parece que aí pelo mundo o método de maior eficiência ele pertence a esses 12 passos que são a metodologia de socorro, a boia salva-vida para milhões de ex-bêbados e toxicômanos que conseguiram conquistar a vida, sendo que a única certeza anterior era a morte e o estado de abandono. É isso. Então, trabalhar o programa, trabalhar passo, é a melhor das saídas para que um adicto consiga conquistar uma tranquilidade de espírito e uma tolerância consigo mesmo e com pessoas e coisas que o cercam no seu dia a dia. É isso. Eu queria convidá-los a compartilhar lá na conta Sergio.Murilo, lá no YouTube, e divulgar para outras pessoas que possam, porventura, precisar desses conhecimentos, e compartilhem com outros e estamos juntos, sempre, como tem comigo. Um grande abraço. Fica com Deus. Alternativa FM 106,3. A Rádio do Povo. A melhor e mais ouvida da cidade. Legal! Voltamos com o programa Independência, a voz da recuperação. Esse foi Sérgio Murilo, nossa homenagem aí. Vamos, durante algum tempo, ainda disponibilizar algumas lives, né? Algumas falas do Sérgio Murilo, que com muita propriedade falava sobre adicção, 12 passos, e o portal dele tem um monte de coisa bacana pra gente disponibilizar, e tem tudo a ver com a sintonia do programa Independência. Vamos ouvir um som aqui? Recebemos mais uma pergunta aí da Marcela. Ela quer saber quanto tempo pode durar uma internação. Geralmente o tempo de internação
varia de acordo com a gravidade do comportamento físico, emocional, mental e social, com um segmento de aproximadamente 2 anos de reforço. Durante esse período, é aconselhado focalizar a motivação para que o dependente prossiga engajado em um programa de recuperação através de grupos e irmandade de anônimos ou de algum outro programa tecnicamente adequado. Se houver a possibilidade da abstinência voluntária no início do tratamento, geralmente orienta-se para o tratamento ambulatorial, considerando-se algumas variáveis, como continência familiar, que é a participação da família, né? Idade do dependente e história de vida pregressa, dentre outras. As atividades terapêuticas devem ser desenvolvidas por equipes interdisciplinares. Visam ensinar a pessoa a administrar o seu próprio processo de recuperação. Geralmente, o processo inicia-se com a avaliação e intervenção médica durante a etapa de desintoxicação física. Prossegue com educação sobre dependência química, codependência e síndrome de abstinência tardia, por meio de processos psicopedagógicos. Simultaneamente, opera-se uma intervenção no sistema de negação, com auxílio de técnicas comportamentais e cognitivas que ajudam o dependente a reconhecer as consequências danosas provocadas pelo uso de substâncias psicoativas. Recursos eficientes podem ser associados ensinando técnicas de relaxamento, meditação e programação neurolinguística que auxiliem o dependente a administrar o estresse produzido pelo processo de recuperação. Em etapas mais adiantadas da recuperação, pode-se recomendar a atenção na esfera do autoconhecimento, aplicando recursos psicoterápicos e abordagens diversas, sempre conduzidas por profissionais especializados em dependência química. Para pacientes com histórias passadas de abuso, violência ou outros traumas significativos, é indicado a psicoterapia individual concomitante. Nossa, bastante coisa, hein? Marcela, no fundo é o seguinte: o tratamento varia em função do grau de comprometimento que o dependente está. Então, o tipo de droga que usa, quanto usou, quantos anos ele está submetido a essa dependência e qual é o grau de comprometimento que ele tem com essa droga. Às vezes, uma pessoa que seja um adolescente, por exemplo, com 19 anos, que experimentou álcool, maconha e depois evoluiu para o uso de cocaína e está, por exemplo, há 1 ano usando cocaína, esse vai ser um tratamento. Uma pessoa que já está há 10 anos usando, já é um tratamento um pouquinho mais longo, um pouquinho diferente. O tempo de internação varia. Várias clínicas têm tempos diferentes de tratamento. Eu conheço algumas que apregoam que 4 meses é o tempo mínimo para uma internação começar a funcionar. Ou seja, os 3 primeiros meses é desintoxicação física. Ele tem que eliminar de todo o resquício de droga que tiver no sangue, que tiver no organismo. E esse tempo é no mínimo 3 meses. A partir da desintoxicação começa de fato a parte psicológica, digamos assim. Claro que desde o começo da internação a pessoa tem que estar trabalhando a parte psicológica, não tenha dúvida disso. Só que enquanto o cara está ainda desintoxicando, a mente está meio fechada, é meio difícil de abordar o rapaz ou a menina. Então, um tratamento mínimo aí é de 4 meses, né? Pode variar, 6 meses, 9 meses. A gente teve aqui uma convidada que esteve aqui no programa Independência e ela ficou 1 ano inteiro internado, 1 ano e pouco internado, saiu, bebeu de novo, voltou para a internação e ficou mais 2 anos lá. Então, tudo é variável, depende de cada caso, né? Então, se você tiver com algum problema de droga na família e quiser alguma orientação nesse sentido, liga para nós, a gente pode indicar aí pessoas com especialidade nesse ramo e que podem auxiliá-la nesse processo possível de internação. Muito obrigado, Marcela, pela sua pergunta. Muito nos faz bem e acho que as pessoas, os ouvintes também são também afetados com essa sua pergunta. Muito legal, bacana mesmo.
Bacana, vamos lá, continuando com o programa Independência. Bom dia, Júlio César Adicto, são aí 25 anos no processo. Respondendo a pergunta do dia de hoje, que determina, né, como que eu sei que é a hora de seguir em frente, né? Eu acho interessante porque ao término do processo dos passos, cada passo tem um direcionamento. Se é hora, se a pessoa entende que está no momento certo para dar continuidade e passar para o próximo passo e viver o processo, né? E eu sei pelo seguinte, a troca que eu tenho com as pessoas que se envolvem em recuperação e que convivem junto comigo e que fazem parte do meu cotidiano, que envolvem os passos, elas me mostram que é hora de eu continuar a seguir em frente. Obviamente eu estou respondendo esse trabalho de primeiro passo, mas eu estou fazendo um trabalho de aprofundamento no quarto passo, depois que eu vivi a perda do meu padrinho, eu agora busquei um novo apadrinhamento. E nessa busca de um novo apadrinhamento, eu acho importante eu fazer um trabalho específico sobre quem foi o Sérgio na minha história, o que ele significou. Eu preciso encerrar isso para passar a viver uma nova vida, onde essa nova vida vai ser uma vida muito melhor do que todas as vidas que eu vivi até agora. Senão eu fico preso a uma vida que eu vivi com o Sérgio, entendendo que ao viver com ele era maravilhoso e sem ele não é bom. E não é isso que eu acredito que ele me deixou de legado. Ao contrário, ele me deixa a ideia de viver o processo, interpretar o processo, fazer parte do processo, que seria isso que iria me transformar na vida que eu vivo. Então, para mim, eu percebo claramente que é hora de eu continuar a seguir em frente por causa de uma série de fatores que eu estou me permitindo a passar e a viver. Eu tenho me permitido a passar momentos novos de relacionamento com pessoas novas, entendendo que essas pessoas estão junto da minha pessoa para me ajudar, porque elas me compreendem, me conhecem, eu já me revelei a elas, já me mostrei a elas, já deixei claro quem que eu sou. E aí quando eu vou fazendo esse trabalho, deixando ao outro, me revelando, né, podendo me delatar, né, é a verdade. Obviamente eu vou percebendo que é hora de continuar, porque se eu parar por aqui eu vou saber apenas meia verdade. Eu não estou aberto somente a viver ou saber ou entender somente meia verdade. Eu quero o processo todo, eu quero viver em plenitude. Meu padrinho falava isso, recuperação é movimento, Júlio, né, cara? Se você não estiver em movimento, você não está em recuperação, você está sem a droga. E sem a droga você vai permanecer como você permaneceu aí há um tempo, e porque tinha um encanto, né? E falava pra mim, a hora que acabar esse encanto eu quero ver o que você vai fazer. E é bem isso. Eu hoje estou vivendo um processo novo de recuperação, entendendo que tenho que seguir em frente, estou no momento, está na hora certa para que eu continue em frente, agora com um novo apadrinhamento, novos amigos, novos relacionamentos, novas diretrizes, e os passos em tudo isso, os passos de uma forma íntegra, inteira, contínua, fazendo parte. Não dá para me recuperar sem entender o que os passos têm a me oferecer. Eu preciso me render a isso, eu preciso entender que a minha fraqueza se transforma em força quando eu deixo com que o outro me olha, me veja e me direcione. Então eu sei que estou no momento certo, na hora certa de seguir em frente, porque eu não posso e não devo fazer ou acreditar que posso fazer da minha maneira, mas entendendo que o momento é esse, que a hora é agora para que eu continue, para que eu siga, eu vou realmente viver o que o programa tem para me oferecer, a liberdade, que não é parar de usar droga. Eu vou viver a liberdade. Então eu queria agradecer muito a vocês, aqueles que estão buscando viver o que o programa oferece,
a liberdade da doença da adicção. Aqueles que não mais estão focados ou envoltos pelo farelo, que é a ideia de só parar de usar droga. Bom dia a todos, uma ótima sexta-feira, tudo de bom, que vocês atinjam seus objetivos e que seja a hora de cada um de vocês continuar e seguir em frente dentro do que o programa oferece, o dia do hoje e a liberdade da doença. Valeu, um abraço. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 99650-1063. Bacana, o Julião fala bastante sobre a promessa do programa de 12 Passos, né, dos anônimos, que é a libertação da doença e não o farelo, como ele fala, né, o farelo que é parar de usar droga. E às vezes as pessoas já me perguntaram, mas o que significa isso, Marcão? O programa não é para parar de usar droga? E aí que tá o pulo do gato do programa. Claro que é para parar de usar droga, e no caso do programa de AA é para parar de beber. Só que as coisas que as pessoas que têm essa doença da adicção ou do alcoolismo tiveram que fazer até chegar no ponto de perder o controle sobre a sua droga de preferência, ou álcool ou drogas, as coisas que levaram eles até esse ponto modificaram todos os campos da vida da pessoa. A pessoa está desestruturada em todos os campos. Não é apenas parar de usar droga ou parar de beber que vai reestruturar toda uma vida perdida através de álcool e droga. Parece meio simplório isso, mas é bem assim que acontece. Então a pessoa chegou a um ponto tal que perdeu o emprego. Se a pessoa ainda não perdeu o emprego, mas ele teve que fazer um monte de trapalhadas e um monte de mentiras e desonestidades para justificar o seu uso. A pessoa que usa, por exemplo, drogas ilícitas como cocaína e crack, durante muito tempo ele tentou esconder isso da família, da esposa, enfim, da sociedade, do serviço principalmente, né? Perdão. E para esconder isso, ele teve que inventar um monte de balela, um monte de mentira, e isso vai desestruturando o caráter da pessoa. A pessoa vai ficando realmente meio doidão, né? Então, quando o Julião fala que o farelo é parar de usar droga, porque isso é a parte fácil do programa. Parar de usar droga é a parte simples. O difícil é você mudar as coisas que te levaram a usar droga, que te levaram a perder o controle da bebida. Isso sim é o que o programa vai moldando. Existe todo um processo que dura o resto da vida da pessoa. A hora que ela admite que tem um problema com álcool, com droga, e que ele perdeu o domínio sobre a sua vida, que ele se rende ao programa, ele começa uma nova maneira. E essa nova maneira é daqui para sempre. Só que é só por hoje, né? A gente fala do só por hoje por causa disso, porque a pessoa não dá conta de falar para sempre, mas é para sempre, viu? Já vou te avisando. Daqui para frente, uma nova maneira se descortinou à sua frente. Então, e essa nova maneira parece que é careta, né? Ah, mas que caretice isso aí. Eu vou ficar sem beber, vou ficar sem usar meu negócio, vou ficar sem dar doisinho. Mano, não é careta isso, cara. É você voltar a pegar as rédeas da sua vida e viver uma vida plena, uma vida que não precisa de artifícios para ser feliz, para ser alegre, para dar risada. Porque a maioria das vezes que, quando eu posso falar por mim, né? Eu bebi 30 anos da minha vida e eu vou te falar a verdade, poucas vezes era alegria de verdade. Aquela risada que eu dava era a risada do Bozo.
era uma risada do Coringa, sabe? Você ri de bobo alegre porque você tá sob efeito do álcool. Então, se você quiser parar de ser um bobo alegre, de rir e tá numa tragédia lá, a vida pessoal do cara tá toda arrebentada, a vida familiar do cara tá toda arrebentada, tá pra perder o emprego e tá lá no boteco dando risada com uma pá de macho. Ah, fala sério, mano. Isso aí é alegria? Ah, não é, né? Então vamos botar a mão na consciência e vamos rever os seus conceitos. E isso que o programa de 12 Passos faz. Revisão geral, faxina geral, filhão. É tirar os móveis, tirar o tapete, lavar tudo. E é isso que é mais difícil. Parar de usar droga é fácil, é só você não botar na boca e você não usa mais. Agora, e manter-se sóbrio? E a sobriedade emocional? E a sobriedade espiritual? É essa que o programa promete e cumpre. Muito bacana. Legal, já falei demais, vamos voltar aqui. Tem uma reflexão bastante bacana do Quebrando a Caixa que eu vou disponibilizar para vocês aí. Como passar pelo passado. Legal, esse foi um texto de Gabriel Farias e do portal Quebrando a Caixa. Muito bacana a reflexão, como passar pelo passado. Bacana, gostei. Legal, pessoal, esse é o programa Independência, a voz da recuperação. Nós vamos ficando por aqui, estamos terminando o programa de hoje e daqui a pouco o programa Tardes Sônicas com as pedradas do rock and roll invadindo aí a tarde de domingo. Muito legal, muito obrigado por ter permitido esse cortelo entrar pela sua casa através dos seus alto-falantes, através do seu fone de ouvido, e você que teve paciência de ficar com a gente aí buscando um pouco de informação sobre dependência química, sobre alcoolismo. Meu muito obrigado, meu beijo no coração. Fiquem com Deus. Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa 106,3. Até domingo que vem, com mais informações a respeito de dependência química e alcoolismo. Obrigado, até mais!